Dizem que existiu uma cidade onde os homens tentaram alcançar o céu, onde torres tocavam as nuvens, jardins flutuavam sobre os telhados e reis se acreditavam deuses. Essa cidade não é lenda. Ela existiu. E seu nome foi Babilônia. No coração de uma terra ardente, entre rios caudalosos e tempestades de areia, ergueu-se uma metrópole que fascinou e apavorou o mundo antigo. Babilônia não era apenas poderosa, era bela, arrogante, misteriosa. E tudo nela parecia exagerado. Seus muros, suas crenças, sua ambição. Mas o que a fez tão grandiosa foi também o que a destruiu. E se você quer entender até o último detalhe desta história inacreditável, inscreva-se agora no canal e fique até o fim do vídeo. Porque Babilônia não foi apenas uma cidade, foi uma ideia que incendiou a imaginação da humanidade por milênios. No início, tudo parecia impossível. Quem ousaria fundar uma cidade no meio do deserto da Mesopotâmia, entre rios indomáveis, povos violentos e sol impiedoso? Quem imaginaria palácios revestidos de ouro em uma região onde mal se plantava trigo? Mas foi ali, nesse cenário hostil, que surgiram as primeiras sementes do império. Babilônia desafiava as lógicas, ignorava os limites, e erguia-se com uma confiança que roçava a loucura. Seus reis não governavam apenas pela espada, governavam pelo mito. A cidade não era construída só com pedra e barro, mas com símbolos, histórias e temor. Muitos diziam que os próprios deuses caminhavam por suas ruas. E havia uma torre. Sim, aquela torre. A lendária Torre de Babel, que, segundo antigas tradições, tentou unir os céus e a terra. Talvez não tenha existido como nas escrituras, mas havia sim templos que se erguiam como montanhas artificiais, os zigurates, marcando o céu com orgulho humano. Essa obsessão pela altura, pela eternidade, pela dominação absoluta do espaço e do tempo, estava em cada esquina de Babilônia. Era uma civilização que não aceitava ser esquecida. Cada rei deixava sua marca. Cada pedra tinha uma inscrição. Cada conquista era entalhada na parede como um grito de eternidade. Mas quanto mais alto se sobe, mais dura é a queda. E Babilônia, tão monumental quanto sua ambição, também atraiu ódio, inveja, profecias e vinganças. Seu nome, séculos depois, seria usado como sinônimo de decadência, de pecado, de excesso. E, no entanto, não há ruínas mais magnéticas. Não há história mais recontada. Não há cidade que tenha sobrevivido mais intensamente no imaginário da humanidade. Porque Babilônia, antes de ser poeira, foi glória. Antes de ser maldição, foi promessa. E mesmo hoje, milênios depois, ainda se ouve seu nome, sussurrado nos livros, nos mitos e nas pedras queimadas pelo sol da Mesopotâmia. O que fazia de Babilônia algo tão diferente das outras cidades da antiguidade não era apenas sua riqueza ou sua imponência, era a ideia de que ali se concentrava o centro do mundo. Os babilônios acreditavam, de fato, que estavam no umbigo do universo, entre o Tigre e o Eufrates, cercados por uma ordem sagrada que apenas eles compreendiam. Suas lendas falavam de uma criação divina onde os deuses, após derrotarem o caos primordial, entregaram aos homens a tarefa de construir uma cidade digna da morada celestial. Babilônia era isso, um reflexo na terra de algo que deveria tocar os céus. E essa crença se manifestava em tudo. Nos templos dedicados a Marduk, o Deus Supremo que, segundo os sacerdotes, havia vencido os monstros da criação e estabelecido a ordem. Nos zigurates que subiam em degraus, como se fossem escadas para o firmamento. Nos rituais astronômicos, onde sacerdotes observavam o movimento dos astros para prever o futuro. Babilônia era cidade, mas era também cosmo. Tudo ali tinha sentido, ciclo, alinhamento. Cada pedra tinha intenção. Cada rua conduzia a um centro espiritual. Cada edifício projetava poder e eternidade. O que poucos sabiam fora de seus muros era que por trás daquela ordem monumental existia uma administração refinada, uma cultura de escrita avançada, códigos legais como o de Hammurabi, que já tratavam de justiça, salários, penas e contratos, e uma elite que não apenas guerreava, mas estudava. Babilônia era um mundo inteiro dentro de uma cidade, e por isso mesmo, não bastava existir, precisava dominar. Reis como Nabucodonosor II não apenas embelezaram a cidade com templos e jardins suspensos,
que até hoje desafiam os historiadores pela dúvida entre o mito e o real, mas também fizeram de Babilônia um símbolo. Um espelho onde o mundo via o que poderia ser, grandioso, organizado, terrível, eterno. E por isso todos queriam tomá-la. E por isso todos a temiam. Porque Babilônia, mais do que pedras ou muralhas, era uma ideia perigosa. A de que os homens poderiam criar algo tão impressionante que nem mesmo os deuses seriam capazes de ignorar. Era impossível se aproximar de Babilônia sem sentir um misto de admiração e temor. Os viajantes falavam de portões monumentais, como o de Char, cobertos por leões de cerâmica azul reluzente, onde cada ladrilho contava uma história. Os estrangeiros se perdiam entre os jardins que pareciam flutuar sobre colunas, entre ruas largas que davam acesso a templos proibidos, entre bibliotecas onde escribas registravam o movimento dos astros, os decretos dos reis, os sonhos dos sacerdotes. E mesmo sem jamais tê-la visto, civilizações inteiras ouviram seu nome como um eco de poder ou como uma ameaça. Babilônia se tornou sinônimo de tudo o que é grandioso e perigoso ao mesmo tempo. Para os hebreus exilados, ela foi prisão. Para os gregos, um enigma. Para os romanos, uma ruína a ser estudada. E para os séculos seguintes, um símbolo de excesso, de orgulho, de civilização levada ao extremo. Mas antes de ser tudo isso, foi lá. Foi cidade viva, pulsante, onde artesãos moldavam com barro os desejos de um império, onde mercadores cruzavam mercados cheios de especiarias e metais, onde crianças cresciam à sombra de templos colossais. O mundo pode ter esquecido muitos nomes, mas nunca esqueceu Babilônia. Porque há cidades que desaparecem, e há cidades que se transformam em advertência. E Babilônia, com seus jardins lendários e sua torre de soberba, jamais deixou de habitar o imaginário humano. Ela é o retrato eterno do que acontece quando o homem se aproxima demais do divino e acredita que pode permanecer ali, intocável. E se Babilônia jamais deixou de existir no imaginário coletivo, é porque ela tocou algo mais profundo do que pedras ou poder. Tocou o próprio medo humano de querer demais. Sua torre tornou-se um mito de ambição desmedida. Seus reis, lendas de orgulho absoluto. Sua queda, uma lição sussurrada ao longo de milênios. E, no entanto, essa mesma história, de ascensão insana e ruína inevitável, que fascina gerações. Porque no fundo, todos carregamos um pouco daquilo que Babilônia representava. O desejo de eternidade, a sede de domínio, a esperança de marcar o mundo com algo que não possa ser apagado. Mas Babilônia também foi beleza. Foi arte, ciência, matemática, escrita, astronomia, política. Foi sinfonia de vozes e tijolos cozidos ao sol. Foi uma tentativa de ordem num mundo imprevisível. E mesmo quando seus muros caíram, mesmo quando seus deuses foram abandonados e seus jardins cobertos pela areia, Babilônia permaneceu, onde importa de verdade, na memória humana. Porque algumas cidades são feitas de pedra, e outras são feitas de advertência e de sonhos perigosos. Muito antes de existir qualquer torre, qualquer muralha, ou qualquer rei que se julgasse reflexo do divino, o sul da Mesopotâmia era apenas um vazio ressequido. Um espaço entre rios que os antigos chamavam de terra entre águas, o Tigre de um lado, o Eufrates do outro, e no meio, apenas lama, sedimentos e a promessa de algo maior. Foi ali, nesse território instável, onde as águas podiam matar tanto quanto alimentar, que as primeiras sementes de civilização começaram a ser lançadas. Antes de Babilônia, havia apenas aldeias. E antes dessas aldeias, apenas o silêncio do deserto e o barulho imprevisível dos rios selvagens. Nos milênios que antecederam Babilônia, quem dominava aquela região eram os sumérios. Povos que fundaram cidades como Uruk, Ur, Eridu e Lagak. Eles criaram os primeiros sistemas de escrita, a cuneiforme, organizaram sociedades urbanas com códigos legais, religiões complexas e divisões sociais. A noção de Estado, a ideia de templo, o conceito de lei escrita. Tudo isso nasceu ali, muito antes da glória babilônica. E foi dos escombros dessas primeiras cidades sumérias que Babilônia emergiria. Mas não sem guerra, não sem traições, não sem disputas sangrentas entre povos irmãos. Na transição para o segundo milênio antes de Cristo, outro povo começou a se destacar, os acádios. Liderados por Sargão,
criaram o primeiro império unificado da região, dominando várias cidades-estado Suméria, levando consigo não só territórios, mas também símbolos, deuses, formas de governo. Eles impuseram uma nova língua, o acádio, e fundiram culturas diversas em algo maior. Quando esse império caiu, novos povos vieram, amoritas, elamitas, cassitas. Todos brigavam pelas mesmas rotas comerciais, pelos mesmos canais de irrigação, pelas mesmas divindades. E no centro dessa confusão crescente, uma pequena cidade começou a ganhar força, Babel. Originalmente insignificante, Babel ficava bem localizada, entre o norte e o sul, entre os campos férteis e as rotas de comércio. Com o tempo, passou a ser chamada de Babilô, que em acádio significa porta de Deus. O nome, por si só, já indicava sua vocação. Não queria ser apenas cidade, queria ser ponte entre mundos, entre homens e deuses, entre terra e céu. Mas para isso, ainda precisava sobreviver à instabilidade política, às invasões, às secas, às enchentes e ao colapso de civilizações inteiras. A glória ainda estava distante. Antes da Babilônia que desafiaria os deuses, havia uma Babilônia vulnerável, às sombras de impérios maiores, esperando sua hora chegar. Durante muito tempo, Babilônia não passava de uma peça menor no tabuleiro das grandes potências mesopotâmicas. Enquanto cidades como Assur no norte, ou Ur-Nippur no sul, disputavam o controle dos rios, dos celeiros e dos tributos, Babilônia sobrevivia na periferia do poder, uma cidade que dependia mais da sua posição geográfica do que da sua força militar. Era ali, entre o tráfego de caravanas, os canais de irrigação e os conflitos intermitentes, que se formava uma cultura híbrida, aberta ao que vinha de fora, mas decidida a criar sua própria identidade. Os registros desse período mostram um cenário instável, de dinastias curtas, guerras frequentes e sucessões forçadas. Não havia ainda uma Babilônia unificada, muito menos imperial, mas havia um povo resiliente, que aprendeu a lidar com enchentes e secas, com reis invasores e sacerdotes dominantes. Aos poucos, essa população foi absorvendo o conhecimento deixado pelas civilizações anteriores, as técnicas sumérias de escrita, a arquitetura dos acádios, os rituais religiosos dos amoritas. Babilônia começou a crescer como uma síntese, não inventando tudo do zero, mas reorganizando os fragmentos da antiga Mesopotâmia sob uma nova luz. Foi nesse tempo que os primeiros reis amoritas começaram a governar a cidade. Vindos do oeste, provavelmente das regiões sírias, esses povos seminômades trouxeram consigo uma visão diferente de realeza, menos centrada na cidade-templo, mais focada na figura do governante como juiz e guerreiro. A dinastia amorita de Babilônia, ainda pouco consolidada, dava seus primeiros passos. E entre esses primeiros reis, surgiria aquele que mudaria tudo, Hammurabi. Mas antes dele, a cidade ainda era pequena, comparada com Uru-Larsa. Seus muros ainda não impressionavam. Seus templos não eram os maiores, e sua fama ainda não havia cruzado os rios. A glória babilônica era uma semente lançada sobre lama, conflito e incerteza. Uma promessa que só se cumpriria depois de muitas batalhas, alianças frágeis e atos de audácia. Porque antes de ser eternamente lembrada, Babilônia foi muitas vezes ignorada. E é justamente isso que torna sua ascensão tão impressionante. A partir de quase nada, ergueu-se o que seria, por séculos, o coração do mundo antigo. A Mesopotâmia, antes de pertencer a qualquer império duradouro, era uma terra de ciclos. Povos ascendiam e desapareciam com a mesma velocidade com que o Eufrates transbordava e depois recuava. As cidades viviam sob ameaça constante de rivais, mas também de catástrofes naturais, secas prolongadas, salinização dos campos, colapsos de canais. Foi nesse ambiente instável que Babilônia aprendeu a se adaptar, não sendo a mais forte, mas a mais estratégica. Enquanto outras cidades apostavam tudo na força das armas ou na pureza das tradições, Babilônia se tornava mestra da diplomacia, da síntese, da absorção. Um dos grandes diferenciais da cidade foi sua capacidade de unir o pragmatismo político à religião e à cultura. Muito cedo, começou a adotar e reinterpretar deuses de outros povos, ajustando-os à sua própria cosmovisão. Marduk, que viria a ser o deus supremo da cidade, era inicialmente uma divindade local secundária.
Mas, à medida que Babilônia ganhava influência, Marduk também ascedia, até suplantar outras divindades maiores. Isso não era apenas crença, era estratégia. Ao tornar Marduk o rei dos deuses, Babilônia justificava, em termos teológicos, sua posição política. Era uma teocracia sofisticada. Quem desafiava o rei, desafiava o próprio cosmos. Essa capacidade de absorver, adaptar e reorganizar o mundo ao seu redor foi o alicerce do império que estava prestes a surgir. E mesmo sem saber, os babilônios estavam se preparando para algo que mudaria a história do Oriente Médio. Um reinado que, com leis escritas, alianças calculadas e símbolos poderosos, daria à cidade o prestígio que ela tanto buscava. Antes da glória, houve um deserto de dificuldades. Mas era nesse deserto que nascia o espírito indomável de uma cidade que não aceitava ser apenas mais uma. O tempo anterior à grandeza de Babilônia foi, na verdade, um campo de provas. A cidade não emergiu triunfante do nada, mas de um cenário onde sobreviver já era uma forma de vitória. Cada década exigia negociação, cada invasão obrigava a reconstrução, cada seca ensinava resiliência. Foi nesse processo lento, acumulando práticas administrativas, saberes religiosos e alianças comerciais, que Babilônia deixou de ser apenas um nome em tabuletas de argila para se tornar uma força latente. Nada ali foi instantâneo. E talvez por isso, quando finalmente chegasse sua hora de dominar, ela o faria com uma clareza estratégica, que nenhuma outra cidade da região havia alcançado antes. A história muda quando surge uma vontade inabalável no momento certo, no lugar certo. E foi exatamente isso que aconteceu em Babilônia no século XVIII a.C., quando um homem chamado Hammurabi subiu ao trono. Até então, Babilônia era apenas uma entre muitas cidades-estado amoritas espalhadas pela Mesopotâmia. Não era a maior, nem a mais temida. Mas Hammurabi, herdeiro de uma linhagem modesta, tinha algo que os outros líderes não tinham: uma visão de longo prazo. Ele não queria apenas resistir ou sobreviver, queria unificar, criar ordem e, acima de tudo, deixar sua marca na eternidade. O reinado de Hammurabi começou por volta do ano 1792 a.C. Desde o início, ficou claro que ele não era um rei comum. Em vez de partir direto para guerras de conquista, começou criando estabilidade dentro da própria Babilônia. Fortaleceu canais de irrigação, reorganizou as leis locais, reforçou o sistema tributário e aproximou-se dos sacerdotes que controlavam os templos, o coração espiritual e econômico da cidade. Mas sua maior arma era a diplomacia. Hammurabi sabia negociar, fazer alianças temporárias e esperar o momento certo para agir. E quando agia, não havia volta. Pouco a pouco, ele foi estendendo sua autoridade sobre outras cidades vizinhas: Isin, Uruk, Larsa e, mais tarde, até Mare, um centro importante ao norte, conhecido por sua riqueza e influência. O segredo do seu sucesso estava na alternância precisa entre a palavra e a espada. Quando podia vencer contratados, vencia. Quando precisava lutar, lutava com precisão devastadora. Assim, em poucas décadas, Hammurabi passou de rei local a senhor de toda a Baixa Mesopotâmia. Era a primeira vez que Babilônia se tornava um centro de poder real, não mais coadjuvante, mas protagonista de um império unificado. Mas a conquista militar era apenas metade da obra. A outra metade, mais profunda e duradoura, viria na forma de um documento esculpido em pedra, o famoso Código de Hammurabi. Um conjunto de quase 300 leis que regulavam desde heranças até salários, desde crimes violentos até o comércio de gado. Era uma tentativa clara de impor não apenas autoridade, mas justiça. Uma justiça dura, sim, baseada na retribuição, no olho por olho, mas revolucionária para a época, pois estabelecia regras escritas acessíveis, conhecidas por todos. Ninguém mais podia alegar ignorância diante do rei. O Império Babilônico estava oficialmente fundado sobre dois pilares: o medo e a ordem. O que diferenciava Hammurabi dos reis que vieram antes dele era sua capacidade de transformar guerra em Estado. Ele não conquistava apenas por ambição territorial. Cada cidade anexada era cuidadosamente integrada a um sistema maior, onde leis, impostos, religião e cultura passavam a orbitar em torno da nova capital, Babilônia. A cidade,
Antes periférica, tornava-se agora o coração administrativo, jurídico e simbólico de uma nova ordem mesopotâmica. Não era apenas uma conquista de terra, era uma conquista de mentalidade. Pela primeira vez, povos tão distintos quanto os de Mari, Ur e Nippur compartilhavam o mesmo código legal, reverenciavam o mesmo Deus Supremo, Marduk, e obedeciam a uma mesma estrutura de poder. Essa centralização trouxe consequências inéditas. Babilônia tornou-se um centro de coleta e redistribuição de riquezas, de registros escritos e informações comerciais, um novo tal na rede de cidades do Crescente Fértil. Arquitetos, escribas, comerciantes e soldados circulavam sob suas portas monumentais. Hammurabi não apenas mandava, ele organizava. Seu império não se limitava à espada, estava escrito em tabuletas, contabilizado em grãos, simbolizado em selos reais. E esse modelo perduraria muito além de sua morte. Mesmo após o colapso temporário da dinastia Amorita, séculos depois, a ideia de Babilônia como centro irradiador de poder já estava firmemente implantada. Mas nada disso seria possível sem a máquina ideológica que sustentava o império, a religião. Hammurabi foi mestre em reformular o panteão mesopotâmico para servir aos seus propósitos. Elevou Marduk ao topo da hierarquia divina, colocando-o acima de Enlil, o antigo deus supremo sumério-acádio. Isso não foi apenas um gesto de fé, foi um movimento político genial. Ao colocar Marduk como regente celestial do universo, Hammurabi colocava a si mesmo como seu representante na Terra. Assim, conquistar Babilônia passou a ser, simbolicamente, conquistar o mundo. E resistir a Hammurabi tornou-se um ato de heresia. Nesse novo império, o passado das antigas cidades-estado era reinterpretado, absorvido e moldado à vontade da capital. Babilônia passou a ditar o calendário, os ritos, a jurisprudência. Era uma cidade que não se contentava em governar por cima. Ela penetrava na estrutura das outras, reescrevia os fundamentos, e nesse processo, se tornava algo mais do que uma capital. Tornava-se um símbolo, uma nova referência para o que significava governar. O Império Babilônico havia nascido, e com ele, uma nova forma de pensar o poder no mundo antigo. A partir do momento em que Babilônia se tornou o centro político, jurídico e espiritual da Mesopotâmia, sua influência passou a ser medida não apenas pela extensão de suas fronteiras, mas pela profundidade com que moldava os costumes de outros povos. O império criado por Hammurabi não era feito apenas de exércitos e tributos, era feito de símbolos. Cada cidade conquistada via sua identidade parcialmente absorvida pelo novo centro. Os escribas, que antes registravam os feitos de reis locais, agora escreviam sob ordens babilônicas. Os deuses antigos eram sincretizados com Marduk. Os templos locais, antes autônomos, tornaram-se subordinados a um eixo religioso maior. A Babilônia de Hammurabi era uma máquina silenciosa de uniformização imperial. Ao mesmo tempo, os efeitos da centralização administrativa babilônica trouxeram benefícios materiais concretos. A irrigação foi expandida, canais foram restaurados, o comércio foi reativado. Caravanas voltaram a circular com segurança entre o Golfo Pérsico e o Mediterrâneo. Artesãos egípcios, comerciantes hititas e diplomatas assírios começaram a frequentar os corredores da nova metrópole. Babilônia, que durante séculos havia estado à sombra de cidades como Uruk ou Ur, agora brilhava como um novo sol cultural. Isso permitiu o florescimento de áreas que iam além da política, astronomia, matemática, literatura e arquitetura. Muitos dos conhecimentos que mais tarde seriam absorvidos pelos gregos e romanos estavam sendo desenvolvidos ali, nesse império recém-nascido, alimentado por séculos de saber sumério-acádio e agora reinterpretado, sob um novo padrão de centralidade. Mas nem mesmo Hammurabi conseguiu garantir a eternidade daquilo que construiu. Após sua morte, o império começou a sofrer pressões internas e externas. Povos das montanhas, conhecidos como cassitas, começaram a penetrar os territórios babilônicos. A coesão política conquistada com tanto esforço foi lentamente fragmentada. Cidades retomaram sua autonomia, alianças foram quebradas, as fronteiras voltaram a se desestabilizar. Ainda assim, a marca deixada por Hammurabi era profunda demais para ser apagada. Mesmo com a chegada dos cassitas ao poder, Babilônia continuou sendo vista como centro de legitimidade.
Os novos reis estrangeiros, em vez de destruir a estrutura existente, passaram a usá-la em benefício próprio. Adotaram a língua, os ritos, o culto a Marduk e a liturgia política babilônica. Essa continuidade, mesmo sob novos dominadores, mostra o verdadeiro nascimento de um império. Não aquele que impõe pela força, mas o que se torna inevitável, mesmo quando já caiu. Babilônia havia deixado de ser apenas uma cidade para se tornar um modelo, uma referência, uma linguagem de poder que outros adotariam por séculos. Com Hammurabi, a cidade se ergueu. Mas com os séculos seguintes, Babilônia se tornaria imortal. O nascimento do Império Babilônico marcou mais do que uma mudança de domínio. Representou o início de uma nova ideia sobre como o mundo podia ser governado. Pela primeira vez, uma cidade no coração da Mesopotâmia se apresentava não apenas como capital, mas como espelho da ordem cósmica. A figura do rei deixava de ser apenas chefe de guerra e passava a ser juiz, legislador, mediador entre deuses e homens. E Babilônia, com seus muros de barro cozido e suas tabuletas de argila, tornava-se o palco de uma das mais sofisticadas engenharias políticas da antiguidade. Ali se provava, milênios antes das democracias modernas, que poder duradouro não se faz apenas com espada, mas com ideia, com escrita, com tempo. E acima de tudo, com uma cidade disposta a se tornar o centro do universo. Durante séculos, Babilônia foi mais do que uma capital. Foi um mundo em si mesma. Mesmo após o declínio da dinastia de Hammurabi, a cidade não perdeu seu brilho. Ao contrário, cada novo conquistador que entrava em seus portões se via diante de uma escolha clara: destruí-la ou render-se à sua grandeza. A maioria escolheu o segundo caminho. Os cassitas, que dominaram a Mesopotâmia por mais de 4 séculos após a queda amorita, mantiveram Babilônia como centro religioso e político. Adotaram seus costumes, seus deuses, sua língua. Isso não era fraqueza, era reconhecimento. Para governar aquela terra, era necessário governar através de Babilônia. O auge arquitetônico, religioso e cultural da cidade, no entanto, chegaria muitos séculos depois, com um nome que atravessou fronteiras, lendas e livros sagrados: Nabucodonosor II. No século VI a.C., sob seu reinado, Babilônia se transformou em um espetáculo de pedra, cor e simetria. Os famosos jardins suspensos, que alguns dizem jamais ter existido, e outros juram terem sido reais, as avenidas largas revestidas de cerâmica, os templos com colunas de brilho dourado, o zigurate Etemeneki que se erguia como uma escada até os deuses, tudo refletia uma ambição estética rara. Era o império na sua expressão máxima. Babilônia havia deixado de ser um símbolo regional. Agora, era uma maravilha do mundo. Mas esse esplendor não era apenas decorativo. Nabucodonosor transformou a cidade em um centro político de alcance imperial. Dominou a Síria, derrotou o Egito, destruiu Jerusalém, deportou povos inteiros, entre eles, os hebreus, que deixaram registros dolorosos de seu exílio nas margens dos rios da Babilônia. O Templo de Jerusalém foi saqueado, e milhares foram levados para viver sob as sombras do zigurate babilônico. Essa política de dominação por deslocamento populacional era cruel, mas eficaz. Fragmentava resistências e reforçava a ideia de que tudo, reinos, línguas, culturas, devia se submeter à ordem de Marduk. A Babilônia de Nabucodonosor era, então, o centro de um império que não apenas expandia fronteiras, mas moldava consciências. O luxo da cidade não era ostentação vazia, era linguagem de poder. Muros altíssimos, portões como o de Char adornados com leões sagrados, procissões religiosas milimetricamente encenadas, tudo isso falava não apenas ao povo, mas aos deuses. Ali, acreditava-se, o universo estava ordenado. Ali, o céu tocava a terra. Mas por trás dessa perfeição coreografada, crescia uma tensão silenciosa. O império se expandia demais, os recursos eram exauridos, as alianças se desgastavam, e novos inimigos observavam, à distância, os telhados dourados de Babilônia com olhos famintos. O império neobabilônico sob Nabucodonosor, segundo parecia invencível. As estruturas administrativas estavam consolidadas, os cultos religiosos bem organizados, e as muralhas da cidade, segundo relatos, eram tão espessas que carruagens podiam correr lado a lado sobre elas.
A própria ideia de Babilônia havia se tornado um monumento. Não bastava dominá-la militarmente, era preciso compreendê-la, e quase ninguém de fora conseguia. Os rituais no templo de Esagila, as leituras astrológicas feitas por sacerdotes, os processos jurídicos inscritos em argila, tudo operava em uma engrenagem invisível, ritualística, que sustentava o império com mais eficiência do que qualquer exército. Mas havia rachaduras. Internamente, o excesso de centralização gerava ressentimento entre povos subjugados, entre elites locais marginalizadas, entre sacerdotes rivais que disputavam influência nos bastidores do templo. Babilônia era bela, sim, mas também opressiva. Era justa para os filhos de Marduk, mas cruel com os estrangeiros. Essa arrogância, disfarçada de glória, começava a gerar isolamento diplomático. Enquanto Nabucodonosor mantinha tudo sob controle, o sistema se sustentava. Mas, com sua morte, a máquina começou a emperrar. Sucessões frágeis, disputas internas, intrigas palacianas. O império poderoso começava a desmoronar por dentro. E foi então que, do leste, surgiu uma força que mudaria tudo. Os persas, sob o comando de Ciro, o Grande, não vieram com a brutalidade dos babilônios antigos, mas com uma proposta nova: conquistar sem destruir, governar respeitando os deuses alheios, unir sem apagar. Era uma mentalidade diferente, moderna, estratégica. E quando chegaram às portas de Babilônia, não encontraram resistência. A cidade caiu em silêncio, quase com alívio. As muralhas não foram violadas, foram abertas. Os próprios sacerdotes, cansados das lutas internas e enxergando em Ciro uma chance de manter seus privilégios, apoiaram a transição. Foi o fim do império, mas não o fim da cidade. Babilônia sobreviveu como centro administrativo dentro do Império Persa, e mais tarde dentro do mundo helenístico. Alexandre, o Grande, quando a viu, ficou impressionado. Planejou transformá-la em sua capital. Morreu antes disso, e com ele, morreu também qualquer possibilidade de Babilônia renascer como centro imperial. O tempo, que antes servia à cidade como um aliado, agora a engolia lentamente. A areia começou a cobrir os templos, os canais secaram, os peregrinos cessaram. Babilônia já não mandava no mundo, mas o mundo ainda sussurrava seu nome. O que tornou a queda de Babilônia ainda mais simbólica foi o contraste brutal entre o que ela foi e o que se tornou. Uma cidade que havia se erguido sobre promessas de eternidade agora era apenas uma escala na rota dos impérios seguintes. Os zigurates que um dia pareciam escadas para os céus tornaram-se ruínas vazias, suas tabuletas de argila enterradas sob metros de silêncio, seus sacerdotes dispersos, seus deuses esquecidos ou assimilados. Não houve explosão nem destruição repentina, houve apagamento. Um lento e cruel desinteresse. Porque, no fundo, Babilônia não foi destruída, foi deixada para trás. E isso talvez tenha sido sua maior tragédia. O império que uma vez se acreditou o centro do mundo tornou-se obsoleto. As rotas comerciais mudaram, os idiomas evoluíram, os deuses foram trocados por outros. Babilônia permaneceu física por algum tempo, mas espiritualmente, já havia se transformado em mito. Suas últimas menções reais datam dos tempos romanos, e mesmo então, falava-se dela com a reverência de quem visita um túmulo. O que foi uma maravilha passou a ser advertência. A glória virou ruína, e a ruína virou símbolo. Mas esse símbolo jamais desapareceu. Com o tempo, Babilônia foi revivida na memória coletiva da humanidade, nas escrituras sagradas, como exemplo de arrogância, na literatura, como sinônimo de decadência, na arqueologia, como um quebra-cabeça sem fim. Sua imagem oscilava entre fascínio e repulsa. E talvez seja por isso que, mesmo caída, jamais deixou de influenciar. Porque Babilônia, em sua ascensão e em sua queda, mostrou o que o ser humano é capaz de construir e o que é capaz de perder, quando se convence de que nada pode derrubá-lo. Quando os exércitos babilônicos atravessaram as muralhas de Jerusalém, a história deu uma guinada que reverberaria por milênios. Aquela não foi apenas uma campanha militar. Foi uma ferida, uma ruptura. A destruição do Templo de Salomão e o exílio forçado dos hebreus marcaram o Império Babilônico com uma cicatriz moral que jamais se apagaria. Para os que foram levados ao exílio,
Babilônia passou a ser muito mais do que um lugar físico. Tornou-se uma figura do opressor eterno, a metáfora viva da dominação, da humilhação, da separação entre o homem e sua terra sagrada. E mesmo que a cidade tenha oferecido certo nível de integração e prosperidade aos exilados, a dor da perda nunca se dissipou. Às margens dos rios da Babilônia, nasceu uma literatura de saudade, de resistência, de memória. Esse episódio marca o início de uma transformação profunda no imaginário babilônico. A cidade, que antes era centro de saber, de beleza e de inovação, passou a ser lembrada também como símbolo de decadência espiritual, de impiedade. A traição dos homens não foi apenas contra seus rivais, foi contra os próprios ideais que um dia sustentaram a glória da cidade. A Babilônia de Nabucodonosor II, que um dia quis representar o ápice da civilização, acabava se tornando a inimiga número 1 de Deus, pelo menos aos olhos daqueles que foram obrigados a viver sob sua sombra. Esse processo de demonização simbólica não veio apenas dos hebreus. Com o tempo, mesmo os próprios sucessores da tradição mesopotâmica passaram a ver Babilônia com um certo distanciamento. Os persas a usaram, mas nunca a amaram. Os gregos a estudaram, mas nunca a entenderam. Os romanos a ignoraram. A cidade, que já foi ponto de convergência de todos os povos, passou a ser evitada, esquecida, abandonada. O exílio deixou de ser geográfico e passou a ser histórico. Babilônia foi expulsa da linha do tempo viva e colocada num limbo onde o passado vira peso, não herança. E o que dizer dos seus próprios habitantes? Muitos permaneceram na cidade mesmo após a chegada de Ciro, o Grande. Outros fugiram, misturaram-se a tribos vizinhas, perderam sua identidade babilônica pouco a pouco. A elite sacerdotal tentou manter os rituais, mas os deuses começaram a silenciar. Os templos continuaram em pé por algum tempo, mas já não ressoavam como antes. Os exílios, físicos, culturais e espirituais, se sobrepunham. A Babilônia, que um dia expulsou povos inteiros de suas terras, agora via seus próprios filhos abandonarem a sua. O eco do exílio não terminou com a queda política do Império Babilônico. Ele continuou ressoando, geração após geração, como se a cidade ainda vivesse dentro da dor daqueles que foram arrancados dela ou obrigados a vê-la se apagar. Para os hebreus, a Babilônia virou um trauma fixado nos salmos, nos profetas, nas páginas mais densas de sua história. Ali, o povo cativo não apenas sobreviveu, mas passou a reinterpretar sua identidade. Foi no exílio que o judaísmo começou a tomar formas mais definidas. Foi em território inimigo que se consolidou uma fé que sobreviveria ao tempo e às catástrofes. E, ironicamente, foi Babilônia, a opressora, quem involuntariamente serviu de berço para a reconstrução espiritual dos exilados. Mas os exílios babilônicos não se limitavam ao povo hebreu. Diversos povos submetidos também sentiram o peso dessa política de deslocamentos forçados, reorganizações sociais e imposição de novas ordens religiosas. A Babilônia, que acolhia o mundo com seus zigurates, mercados e bibliotecas, também era a Babilônia que apagava línguas, que diluía raízes, que reorganizava famílias por decreto. A cidade que um dia quis ser o centro do mundo se transformou, aos olhos de muitos, num abismo. Um buraco tão profundo que engolia culturas inteiras para fortalecer sua própria narrativa. Essa foi sua traição. Não foi a conquista. Foi a tentativa de absorção total, de silenciar as vozes alheias em nome de uma unidade sagrada. Mesmo dentro de seus muros, a traição não era apenas externa. Os próprios reis traíam a promessa dos deuses. Os sacerdotes disputavam favores e manipulavam rituais. Os escribas falsificavam linhagens e decretos. A cidade passou a ser não apenas o cenário da dominação, mas o palco do cinismo institucionalizado. O poder deixará de ser sagrado. A justiça, de ser justa. Babilônia, que nascerá como promessa de ordem cósmica, tornará-se reflexo da corrupção humana. E isso, talvez mais do que qualquer exército inimigo, foi o golpe mais mortal. Porque quando uma cidade traz sua própria alma, já está condenada. Não por deuses celestiais, não por profecias alheias, mas por si mesma. O exílio definitivo de Babilônia não foi de seus cativos, foi de seu espírito. À medida que os séculos avançavam, Babilônia tornou-se um lugar sem voz própria.
Os povos que um dia a temeram já não se curvavam diante de seus templos. Os deuses que um dia recebiam oferendas agora estavam mergulhados no esquecimento, suas estátuas enterradas, seus nomes apagados das cerimônias. O exílio se tornava total. Não havia mais retorno possível. Nem físico, nem simbólico. A cidade que prometeu eternidade aos seus reis foi incapaz de manter viva a si mesma. E nesse fim silencioso, restava apenas a poeira cobrindo os tijolos esmaltados, os ecos de hinos perdidos, os alicerces afundando nas margens ressecadas do Eufrates. Mas nem mesmo a traição dos homens foi suficiente para apagar o que Babilônia se tornou. Justamente por ter traído suas promessas, por ter sido símbolo de glória e depois de queda, por ter inspirado tanto admiração quanto desprezo, Babilônia passou a ser eterna não como cidade, mas como advertência. Tornou-se um espelho que cada civilização futura usaria para se medir. Quão perto estamos de repetir os mesmos erros? Quão alto queremos construir nossas torres antes de perceber que estamos sozinhos no topo? O exílio de Babilônia foi, no fim, o exílio da humanidade de si mesma. E talvez por isso, nunca deixamos de voltar a ela, nos textos, nos sonhos, nas ruínas, como quem retorna a um aviso escrito nas pedras. Todo império começa com fé e termina com silêncio. Mesmo depois de abandonada, Babilônia continuou traindo, não mais pela força, mas pela memória. Cada civilização que olhou para suas ruínas encontrou ali um reflexo distorcido de si mesma. Para os gregos, era o símbolo do excesso oriental. Para os romanos, um aviso sobre a decadência inevitável. Para os religiosos, um nome maldito que aparecia nas escrituras como metáfora da perdição. E é assim, Babilônia foi exilada também do afeto da história. Ninguém mais a reivindicava como herança. Foi a cidade mais temida, mais odiada, mais usada como vilã por culturas que nem sequer a conheceram de verdade. E talvez essa tenha sido sua última condenação, viver eternamente como símbolo do que não se deve ser, enquanto seus próprios muros ruíam sem que ninguém quisesse reconstruí-los. No fim, o exílio de Babilônia não foi apenas geográfico ou político, foi existencial. A cidade que nasceu para ser o elo entre os céus e a terra acabou isolada de ambos. Os deuses deixaram de ouvir, e os homens deixaram de confiar. Restaram ruínas que ninguém queria habitar, histórias que poucos queriam herdar, e um nome que sobreviveu mais como acusação do que como legado. A traição de Babilônia foi dupla. Traiu os que dominou, e traiu a si mesma. E isso a condenou não ao esquecimento, mas à memória amarga, ao peso de ser lembrada como o império que tudo teve e perdeu. Durante séculos, Babilônia permaneceu visível mesmo quando não estava mais em pé. Sua fama era tamanha que impérios inteiros a citavam sem nunca tê-la visto. Para gregos e romanos, ela era um ponto fixo no mapa da imaginação, um lugar onde tudo havia começado, e onde tudo havia falhado. Os relatos de Heródoto a descreviam como uma cidade colossal, com muralhas que tocavam os céus e jardins que desafiavam a lógica do deserto. Mesmo que imprecisos, esses relatos mantinham viva a ideia de que Babilônia não era apenas uma cidade, era o que uma cidade poderia ser em seu auge absoluto. E, por isso mesmo, também era um aviso. No mundo antigo, Babilônia era uma referência. Suas escolas de astronomia formaram sacerdotes e cientistas que calculavam eclipses e previam colheitas com base nos céus. Seus escribas dominavam uma escrita tão complexa quanto sofisticada. Sua jurisprudência influenciou códigos legais posteriores. Suas técnicas de irrigação e construção foram imitadas de forma fragmentada por séculos. Mesmo quem a dominou, como os persas, preferiu absorver sua estrutura do que apagá-la. E quando Alexandre, o Grande, se lançou em sua conquista do Oriente, foi em Babilônia que ele quis morar. Ali ele viu, talvez pela última vez, o eco de um sonho imperial que se alinhava com o dele. Mas a visão que o mundo antigo tinha de Babilônia também era ambígua. A mesma cidade que inspirava maravilha também inspirava desconfiança. Para os hebreus exilados, ela era a cidade do pecado, da arrogância, da idolatria. Para os autores bíblicos posteriores, tornou-se o símbolo do império que desafia Deus, uma metáfora da perdição que viria a ser retomada séculos depois no Apocalipse.
Babilônia se transformou em arquétipo do que o poder humano poderia gerar quando se desliga da ética e da humildade. Essa ambiguidade perdurou, grandeza e condenação costuradas na mesma narrativa. E assim, enquanto o mundo olhava para Babilônia, via nela tanto aquilo que desejava construir quanto aquilo que temia se tornar. Uma cidade que era lida mais do que visitada, reverenciada e amaldiçoada ao mesmo tempo, e que, mesmo soterrada sob séculos de areia, ainda lançava sua sombra sobre reis, teólogos, escritores e conquistadores. Porque Babilônia não precisava existir fisicamente para continuar viva. No período helenístico, mesmo com sua influência política reduzida, Babilônia continuava a exercer um magnetismo cultural impressionante. Alexandre, o Grande, após conquistar o Império Persa, não escolheu nenhuma das novas cidades fundadas por ele para estabelecer sua capital oriental, escolheu Babilônia. E não por acaso, Alexandre via nela um centro simbólico, o coração de um mundo antigo que ele agora pretendia unir sob seu próprio nome. Foi em Babilônia que ele morreu, em um palácio próximo ao Eufrates, cercado por generais, escribas e sacerdotes que ainda carregavam resquícios de um império que se recusava a ser esquecido. Sua morte ali selava uma espécie de ciclo. A cidade que havia testemunhado a ascensão dos impérios agora seria também o túmulo do maior conquistador da antiguidade. Durante o domínio dos Seleucidas e mais tarde sob o Império Parta, Babilônia foi sendo lentamente substituída por novas cidades, como Seleucia, construída como herdeira direta, mas sem a alma de sua predecessora. Mesmo assim, a estrutura urbana de Babilônia ainda era ousada. Seus templos ainda eram palco de celebrações e seus arquivos ainda eram consultados. Até mesmo os romanos, séculos depois, falavam dela com uma mistura de assombro e desprezo. O geógrafo Estrabão a descreveu como uma cidade em ruínas, mas ainda capaz de provocar fascínio. Uma cidade em declínio físico, mas viva no imaginário. Era o tipo de ruína que, mesmo sendo esquecida, ainda obrigava o mundo a se posicionar diante dela. O mais impressionante é que Babilônia sobreviveu mesmo depois de esquecida. Durante a Idade Média, ela reaparecia em lendas, em textos religiosos, em histórias moralistas. A prostituta da Babilônia, mencionada no Apocalipse, tornou-se imagem central no discurso cristão contra o excesso e a luxúria. Durante as Cruzadas, sua lembrança era evocada como exemplo do que acontece com civilizações que desafiam a vontade divina. E mesmo na literatura islâmica, Babilônia surgia como referência mágica, como lugar onde os anjos ensinaram os segredos da feitiçaria antes de serem punidos por Deus. Ela deixava de ser apenas uma cidade histórica para se tornar um símbolo carregado de significados contraditórios, sabedoria e pecado, ordem e queda, início e fim. Enquanto isso, suas pedras esperavam, sob a terra quente da Mesopotâmia, os restos de seus templos, palácios e bibliotecas dormiam, como se a cidade soubesse que um dia alguém voltaria para escutá-la novamente. No século XIX, quando os arqueólogos europeus finalmente começaram a escavar as areias do atual Iraque, o mundo reencontrou Babilônia. E o que descobriram não foi apenas um sítio histórico, foi um espelho. As tabuletas de argila, intactas após milênios, revelaram um povo que escrevia contratos, preces, cálculos astronômicos, lamentos e poemas de amor. Os zigurates ressurgiram em traços, as avenidas foram traçadas pedra por pedra, e pela primeira vez, a grandeza mítica da cidade começava a ganhar contorno arqueológico. Tudo aquilo que havia sido tratado como lenda, os jardins suspensos, os portões monumentais, os códigos legais, mostrava ter existido, mesmo que em versões diferentes das narrativas religiosas ou literárias. Mas mesmo diante da ciência, Babilônia continuava a escapar. Nunca se revelou por inteiro. Suas camadas sobrepostas de poeira e tempo confundiam os escavadores. E isso era simbólico. Babilônia não podia ser compreendida só com escavações, nem com equações cronológicas. Era uma cidade construída também de interpretações. Quando o mundo moderno olhou para ela, viu tanto um passado glorioso quanto um aviso velado. Uma civilização que alcançou o céu e caiu, que inventou o império e desapareceu, que moldou leis eternas e foi condenada ao esquecimento. Babilônia sempre ofereceu ao mundo mais perguntas do que respostas. Hoje, mesmo com guerras,
saques e destruições recentes que arranharam suas ruínas, Babilônia permanece como um ponto fixo na consciência humana. Não importa se estamos falando de arqueologia, religião, literatura ou política, o nome Babilônia reaparece como um sussurro antigo, uma lembrança incômoda e fascinante de tudo o que a humanidade é capaz de sonhar e de destruir. O mais intrigante talvez seja isto. Mesmo quando o nome de Babilônia foi resgatado por arqueólogos e historiadores, ele nunca deixou de ser símbolo. Em plena era moderna, o termo babilônico ainda carrega sentidos múltiplos: caos, opulência, heresia, império. Em obras de arte, em músicas, em filmes e discursos religiosos, Babilônia continua viva como arquétipo. Não há outra cidade antiga que tenha deixado um eco tão prolongado. Ela está presente quando se fala da confusão das línguas, quando se denuncia o orgulho de civilizações, quando se invoca a memória de algo que subiu tão alto, que acabou ruindo. E essa presença simbólica, essa longevidade cultural que transcende ruínas e mapas, é talvez o maior testemunho de seu poder original. Mesmo depois de enterrada, Babilônia continuou sendo vista. Não pelos olhos, mas pelas ideias. Não pelos viajantes, mas pelas civilizações que, olhando para o espelho de seus próprios impérios, viam nela o reflexo do que eram, ou do que temiam se tornar. Babilônia também foi central nas disputas simbólicas do século XX. Quando Saddam Hussein decidiu reconstruir partes da cidade, em meio ao deserto iraquiano, não buscava apenas restaurar pedras antigas, buscava apropriar-se de um mito. Ele mandou reerguer muros, portões e salas do palácio de Nabucodonosor, escrevendo seu próprio nome nos tijolos, como se quisesse se eternizar ao lado dos grandes reis da antiguidade. Para o Ocidente, isso soou como uma tentativa de ressuscitar um passado imperial condenado. Para o Oriente Médio, foi visto por alguns como um gesto de orgulho cultural, e por outros como um delírio autoritário. Assim, até mesmo em sua ruína, Babilônia continuava alimentando narrativas políticas, jogos de poder e interpretações contrastantes. Babilônia morreu muitas vezes, no abandono, na poeira, nos livros sagrados que a condenaram, nas guerras que a esqueceram. Mas nenhuma dessas mortes foi definitiva, porque Babilônia, no fundo, nunca precisou existir fisicamente para continuar viva. Ela sobreviveu nos mitos, nas palavras escritas em tabuletas, nas metáforas de impérios modernos e nos sermões de profetas. Sobreviveu como um conceito, uma ideia que assombra e inspira. O nome Babilônia passou a ser maior do que a cidade que lhe deu origem. Tornou-se um aviso, um enigma, uma herança incômoda. Ao contrário de tantas civilizações que desapareceram sem deixar rastro, Babilônia continua voltando, em cada discurso contra a arrogância, em cada temor sobre a decadência, em cada nova construção humana que ousa tocar o céu. É a lembrança constante de que nenhum império é eterno, de que todo poder tem seu preço, de que a torre mais alta pode virar ruína. Mas também é a lembrança de uma humanidade que ousou escrever, sonhar, organizar o mundo, buscar respostas no cosmos. Por isso, mesmo que seus muros estejam tombados e seus palácios calados, Babilônia jamais será silenciada. Porque enquanto houver uma criança aprendendo a escrever, um povo buscando suas raízes, uma civilização tentando entender de onde veio, haverá alguém perguntando: o que foi, afinal, Babilônia? Ao longo dos séculos, Babilônia se transformou em um espelho no qual cada civilização projeta seus próprios medos e ambições. Para os antigos judeus exilados, foi a cidade que destruiu Jerusalém, e também o palco onde nasceram visões proféticas. Para os romanos, um símbolo de decadência oriental. Para os europeus medievais, uma alegoria do pecado e da perdição. Para os modernos, uma metáfora da arrogância humana e da eterna luta entre ordem e caos. Nenhuma outra cidade antiga teve seu nome tão reutilizado, distorcido, reinterpretado. Babilônia virou sinônimo de excesso, mas também de grandeza, de ruína, mas também de civilização. E isso diz mais sobre nós do que sobre ela. Nos dias de hoje, seu nome ainda ecoa em igrejas, músicas, filmes, discursos políticos. Ainda é usada para criticar o que se considera corrupto, mundano ou exagerado. Mas também é estudada com admiração por ter dado ao mundo uma das primeiras formas de escrita, códigos de leis, observações astronômicas e arte monumental.
Em um mundo que corre atrás de inovações, Babilônia continua sendo um lembrete de que já fomos capazes de criar mundos inteiros a partir do barro, do fogo e da palavra. Ela nos lembra que a civilização não começa com tecnologia, mas com memória. E talvez por isso, Babilônia nunca tenha morrido. Porque continua viva dentro daquilo que carregamos conosco, nossas histórias, nossos símbolos, nossas contradições. Afinal, não há ruína mais imortal do que aquela que permanece viva dentro da mente humana. Babilônia não vive apenas nas tábuas de argila, nem nos muros restaurados que repousam sob o céu do Iraque. Ela habita a própria noção de civilização. Em cada estrutura de poder erguida com pretensão de eternidade, há algo de babilônico. Em cada império que tenta unir povos sob uma só língua, uma só lei, uma só visão de mundo, lá está o eco distante da torre. O nome, por si só, tornou-se eterno. E não porque os deuses a abençoaram, mas porque os humanos a transformaram em símbolo. Um símbolo das alturas que desejamos tocar e do abismo em que, muitas vezes, caímos. Enquanto houver linguagem, haverá memória. E enquanto houver memória, Babilônia sobreviverá. Talvez não como lugar físico, mas como conceito, como advertência, como um dos primeiros espelhos da nossa espécie. Aquela cidade entre o Tigre e o Eufrates, onde se sonhou com o domínio total, deixou como herança a ideia de que tudo o que sobe sem humildade cai. E talvez essa tenha sido sua maior lição. No final, Babilônia não pertence apenas à Mesopotâmia. Ela pertence à imaginação humana. Foi recriada tantas vezes que já é impossível separá-la do mito, da metáfora, da memória. Pode estar nas ruínas do Iraque, mas também está nas páginas da Bíblia, nas poesias de William Blake, nas canções de Bob Marley, nas novelas, nos filmes, nos discursos de resistência e até nas teorias da conspiração. Toda vez que a humanidade fala em queda de impérios, em arrogância dos poderosos ou em civilizações esquecidas pela história, Babilônia ressurge, como advertência, como lenda ou como inspiração. E talvez esse seja seu verdadeiro legado, ser eterna não por sua pedra, mas por sua ideia. Babilônia nos ensina que há algo mais forte do que os muros, a narrativa. Porque quando tudo o que foi construído já caiu, ainda resta o que foi contado. E Babilônia, com todas as suas contradições, foi contada por milênios. E continuará sendo, em cada nova civilização que ousar perguntar, como algo tão grandioso pode desaparecer. Babilônia é, por fim, a cidade que nunca deixou de ser habitada, mesmo vazia. Seus corredores sumiram, seus jardins suspensos talvez nem tenham existido, seus reis dormem sob milênios de terra e silêncio, mas sua essência caminha conosco. Porque cada vez que uma cultura sonha em reorganizar o mundo, construir a torre mais alta, reunir todo o saber humano em um só centro, está, consciente ou não, reencenando Babilônia. E cada vez que esse sonho se desmorona por orgulho, excesso ou esquecimento da fragilidade humana, a história se repete. Não literalmente, mas simbolicamente. E é assim que Babilônia se torna o ciclo eterno da humanidade. A ascensão gloriosa, o apogeu cegante, a queda inevitável e a memória que perdura. Não é um conto com final feliz ou moral clara. É um espelho. E talvez o que mais assuste ao olhar para ele não seja o que vemos de Babilônia, mas o quanto vemos de nós mesmos. E se hoje caminhamos entre concreto, tecnologia e algoritmos, ainda assim carregamos Babilônia em nossos sonhos e em nossos erros. Cada civilização moderna que ergue suas próprias torres de ambição, que busca dominar a linguagem do mundo, que tenta reunir todos sob uma mesma ordem, revive, sem saber, o antigo impulso babilônico, o desejo de ordenar o caos, o desejo de se tornar eterno. Mas Babilônia também ensina que nenhuma glória é imune ao tempo, que por mais sólida que seja a pedra, por mais elaborada que seja a lei, por mais alta que seja a torre, tudo pode ruir. E, paradoxalmente, essa ruína que nos humaniza, porque é nela que aprendemos a escutar o passado, a não esquecer, a reconhecer que aquilo que nos destruiu pode ser o mesmo que nos inspirou a construir. Babilônia não sobreviveu pelos exércitos, nem pelos templos, nem pelos deuses. Sobreviveu pela lembrança. Porque enquanto alguém, em algum lugar do mundo, repetir seu nome, seja para temer,
condenar ou admirar, Babilônia continuará existindo. A Babilônia que ficou nos livros talvez nunca tenha existido tal como a imaginamos, mas isso não a torna menos real. Ao contrário, torna-a ainda mais poderosa. Porque o que sobreviveu não foi apenas a cidade de tijolos cozidos e muros colossais, mas sim a cidade invisível que se aloja na mente de cada civilização que veio depois. Essa Babilônia simbólica é maleável, mutável, reescrita por cada época segundo seus próprios medos e fascínios. Para uns, ela é um exemplo de decadência moral. Para outros, o berço do direito, da matemática e da astronomia. E para muitos, é simplesmente o aviso eterno de que toda grandeza carrega sua própria semente de destruição.